Dando continuidade às nossas aulas de 3D, nós vamos hoje aprender a fazer de maneira um pouco mais prática a modelagem, partindo de comandos mais simples e finalizando na conclusão de um ambiente. Vamos, primeiramente, não fazer o ambiente finalizado total. Vamos, pelo menos, entender o básico de cada um dos tipos de elementos diferentes e depois a gente pode fazer a finalização. O primeiro elemento que é interessante a gente considerar é o seguinte: normalmente esse ambiente não vai estar sendo exibido assim. É comum que a gente esteja observando ele a partir da vista top. Então ele provavelmente vai vir neste ângulo de visão, porque a gente vai receber uma planta baixa em 2D. Você precisa visualizar em 3D. Minha sugestão é, pressione o Shift, aperte a rodinha do mouse, dê uma emborcadinha para cima e para o lado para observar o objeto em perspectiva. Depois de feito isto, a gente começa a trabalhar com os comandos de modelagem. O comando que a gente pode utilizar para subir volume, os dois principais, seria o primeiro, o Extrude. O Extrude ele é mais utilizado em situações onde o objeto já é uma polyline. Já o Press Pull é bastante utilizado quando você trabalhou com linhas. O Extrude trabalha com pressionando, já o Pull ficando na arena. Como a gente, por exemplo, a gente trabalha depois, logo em seguida, com qualquer um dos dois, dizendo somente a altura a ser aplicada. Começando aqui na parede, ó, eu posso, por exemplo, nesse caso é mais indicado usar o Press Pull. Eu posso clicar na área interna aqui, ó, dessa lateral aqui da minha parede, ó. Notem que ao aproximar da área interna, ela dá a previsão em tracejado do contorno do volume que ele vai criar. Clico e notem que em seguida o volume já vai sendo gerado ao puxar o mouse. Só que eu não vou clicar para fazer um tamanho qualquer. A gente vai padronizar com as alturas que eu havia listado aqui para vocês em aula. 2,80, por exemplo, de parede, e dou um Enter. É só digitar 280, Enter. Já fiz o primeiro volume de parede. Uma coisa interessante, gente, é que antes de vocês criarem o seu ambiente, entrem na caixa de diálogo de layer e deixem preparado todos os layers para o tipo de material que você vai ter. Não se cria layers em projetos em 3D baseados em espessuras como a gente pensou lá no projeto em 2D. A gente cria, por exemplo, a gente tem que separar por 3D, parede, aí faz 3D, louça, e vai fazendo layers pensando sempre nas texturas que você pretende aplicar nesses materiais. Se por um acaso você pensar em fazer uma parede com uma cerâmica branca, 3D parede cerâmica branca. Uma parede pintada de vermelho, 3D parede pintura vermelha. E assim por diante. E já associa as cores, não mais as espessuras, mas coloca as cores próximas das que esses objetos vão ter vida real. Então, ao botar uma parede branca, lembre-se, não use branco, porque isso daqui não é verdade, que vem no Tricolor, e aqui tudinho, minha parede. Por enquanto, criatura, vou deixar para criar, depois aí trocando isso. Só mais um granito de casca, eu preciso agora importante criar a corrente, o layer de parede. Então eu vou criar aqui, vou deixar 3D parede para que qualquer objeto que eu crie já caia nele. Este aqui, como não caiu porque eu criei antes, eu vou trocá-lo agora para 3D parede. Bom, já está branquinho. Então, como é mais difícil de entender o que está acontecendo com a volumetria nesse método de visualização, eu já vou colocar a minha visualização aqui no método conceitual. Fica mais fácil enxergar o volume, tá? Então a gente já começa a ver o volume da parede. Vou aproveitar porque ele interrompeu na porta e na janela, e é sempre assim que vai acontecer. Pego Press Pull novamente,
clico aqui na área interna. Ó, vocês estão vendo que já está começando a ficar lento de processar? No momento de usar o Press Pull, Extrude não dá esse problema. Mas se você estiver trabalhando com Press Pull, não é bom que você esteja com o método conceitual ligado. Talvez seja melhor o método de visualização, fique o 2D mesmo. Aí você faz o Press Pull, para no meio da área interna aqui, ó. Ele vai dar uma piscadinha mostrando o tracejado. Travou, gente, normal. As máquinas daqui, elas estão com pouca memória. Então a gente tem que deixar o shade em 2D, limpar alguns blocos antes de fazer isso. Ó. Você poderia, para não pesar tanto, deletar os blocos do chuveiro, das cubas e do vaso num segundo momento. Bom, engraçado. O meu deu uma travadinha, mas já voltou. Não se preocupa, daqui a pouco após a gravação eu vou dar uma assessoria individual. Bom, achei aqui a área, ele fica tracejadinho. Aí, Jesus, o meu também deu uma travada, peraí, tá? O meu continua travado. Bom. Bom, posicionei aqui na área interna. Ele vai entender o contorno interno. Quando ele entender, eu clico e logo em seguida eu respondo 280, Enter. Ele já fez a segunda parte. Deixa eu concluir aqui o passo a passo, que depois eu volto e ajudo quem não estiver conseguindo, tá bom? Ele subiu as duas paredes, ó. Vocês lembram das medidas que eu havia falado? Mudei o método pré-conceitual para enxergar melhor. Agora eu vou preencher a parede na região da porta e da janela. Aí, então eu pego. Para fazer isso, gente, fica mais fácil fazendo com box. No caso da porta, se a altura é 2,80 e a porta só tem 2,10, eu vou fazer um box aqui em cima com 70, concordam? Só que é assim, ó. Agora eu vou me fazer o box preocupado com a altura. Entro aqui, escolho o box, clico desta quina para esta quina. Quando ele apontar altura, eu vou menos 70, Enter. Fiz a região do buraco. Aí, seguro o X da rodinha. Vou para onde está ela. Nela.